Vocês lembram do desenho The Batman? Sejam bem-vindos de volta à Batcaverna, aqui é o Gabriel. E se você ainda não faz parte da Batfamília, inscreva-se no canal para saber tudo sobre o Batman. Bem, para quem não lembra, o The Batman é um desenho de 2004 que passou aqui no Cartoon Network. Ele teve seu principal objetivo como uma forma de divulgar o Batman para uma nova geração de crianças e também já preparar terreno para o Batman Begins, que seria lançado no ano seguinte, né, o filme do Nolan. Mas sempre tem uma pergunta que aparece nos debates de quem gosta de Batman. O desenho The Batman era tão bom assim? Ou era mais a nossa nostalgia assistindo o desenho? Eu posso dizer com convicção que se o desenho The Batman fosse lançado hoje, 2017, no Cartoon Network, ele seria com certeza o melhor desenho da atualidade de super-heróis. Não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Ele seria melhor que Teen Titans Go, ele seria melhor que Justice League Action, só que ele teve um pequeno problema. Ele foi o primeiro desenho do Batman pós-Animated Series. Isso criou uma comparação absolutamente injusta para ele. Mas ele não quer ser o Animated Series, ele quer ser o desenho do Batman do século XXI. E é isso que ele é. Ele é um ótimo desenho do Batman, ele é a melhor interpretação do Batman em termos de desenho nesse século, né? Teve o Batman Brave and the Bold, teve o Beware Batman e teve o The Batman. O The Batman é o melhor desses, com certeza. Vamos citar algumas genialidades que o The Batman fez. A animação é espetacular. Todos os episódios possuem uma qualidade extraordinária de animação que não se vê mais hoje em dia. As lutas são muito legais, são muito intensas. A coreografia das lutas que o Batman faz, por exemplo, com o Pinguim, com as capangas do Pinguim que ficam sussurrando, que são muito legais, são intensas e muito divertidas e muito acima da média para qualquer desenho que existia na época. A forma como eles desenham a capa do Batman, como se fosse uma capa de Drácula, é genial. Não era isso que eu tinha em mente. Outro ponto que eles acertaram demais, a relação do Batman com o Alfred, ele é até melhor que o Animated Series, eu diria, porque o Alfred, ele não se limita apenas a ser um alívio cômico, mas ele também tem vários episódios que desenvolvem ele e a relação dele com o Bruce Wayne. Eu fiquei muito surpreso que logo no segundo episódio da primeira temporada, eles fazem um flashback do Alfred sendo uma espécie de pai substituto do Bruce Wayne. Então é esse tipo de relacionamento que eu entendo que seja o ideal pro Alfred. Sabe, algumas vezes eu também discordo das decisões do Sr. Bruce. E quando isso acontece, tem uma coisa que eu faço que sempre consegue me deixar animado. Eu desobedeço. Cliffhangers entre temporadas finalmente aparece. O Batman Animated Series nunca teve cliffhangers entre uma temporada e outra. Defeito do Animated Series. Eles têm várias subtramas que vão sendo levadas entre uma temporada e outra. Por exemplo, o desenvolvimento do vilão Hugo Strange, a questão do detetive Ethan Bennett, que vira o cara de barro no final da primeira temporada. Socorro! Na terceira temporada eles começam a desenvolver mais a Batfamília. Surge a Batgirl, na quarta temporada surge o Robin, e na quinta eles começam a expandir para a Liga da Justiça. A partir da terceira temporada, o desenho ganha muita identidade e ele fica muito melhor. Assim, cada episódio é diferente, ele não segue algo tão formulaico como na primeira e na segunda temporada. A fórmula mais leve, mais kids, começa a ficar mais interessante quando eles começam a acertar o tom de cada personagem. E é o caso da Batgirl, a relação da Batgirl com o Batman. Se é importante, pode escoltar e salvamos a cidade. E sabem como desativar um gerador de ondas de choque eletromagnéticas? Tem um episódio que é o encontro do Batman com o Superman, que eu achei absolutamente fantástico. Justamente porque eles inverteram as coisas. É o Batman querendo trabalhar em equipe e o Superman querendo trabalhar sozinho. É totalmente o oposto do que você esperaria. E você poderia dizer, não, mas isso não tem nada a ver com o Batman não é assim. E mais, o Batman desse desenho, no início não era assim.
mas ao longo do desenho ele vai entendendo a importância de trabalhar em equipe. Prefiro trabalhar sozinho. Eu também, mas descobri que nunca se sabe quando podemos precisar de um amigo. Muitas pessoas também criticam o Coringa porque ele tem um visual diferente. O meu problema com o Coringa nem é tanto o Coringa em si, é mais porque ele foi muito utilizado, ele tem muitos episódios, então ele aparecia toda hora e isso quebrava um pouco do elemento surpresa do Coringa. Porque quando o Coringa aparece, a sua reação tem que ser mais ou menos isso. O Coringa apareceu hoje, o que será que ele vai fazer dessa vez? Essa deveria ser a sua surpresa mais ou menos com o Coringa. Você tem que criar uma expectativa pro Coringa para ele te surpreender e roubar o show. Não é isso que acontece bem no The Batman, porque ele aparece toda semana. Por outro lado, eles mandaram muito bem na personalidade do Coringa. Eles adaptaram a piada mortal num episódio. Adaptar a piada mortal para um desenho de criança, cujo público-alvo é só criança, numa época que censura pegava a full, tem que ter muita coragem para fazer isso. E eles adaptaram parcialmente a piada mortal, mandando muito bem. Além disso, também teve outros episódios muito legais do Coringa. Um que ele se veste de Batman e começa a combater o crime, um episódio bem criativo. Um outro episódio que o Batman entra dentro da cabeça do Coringa. Não me diga. Está procurando o detetive? Você é... O único vestígio que sobrou do antigo Coringa nesse lugar maluco. É meu dia de trabalho. Mas o que eu gosto mesmo é de fazer as pessoas rirem. Mais tarde você tem um episódio que a Arlequina é criada e é uma origem bem diferente da Arlequina. Então assim, o Coringa, muitas pessoas vão falar, é um ponto negativo. Por um lado pode ser, visualmente eu também não gosto muito dele. Mas em termos de personalidade e em alguns episódios ele realmente rouba o show, ele realmente é muito bom. Não sei o que você quer, mas vamos detê-lo. A única coisa que eu quero, prefeito, são os bandidos. Por fim, a Batgirl e o Robin, que aparecem a partir da terceira e da quarta temporada, eles são muito legais e eles dão a dinâmica que o desenho precisava. E também é legal ver a Batgirl sendo inserida como parceira do Batman antes do Robin, né? É uma coisa que não se vê sempre, mas ficou bem interessante como eles pensaram nessa ideia, justamente para criar algo diferente. Já o Robin tem a origem tradicional dele, o episódio de origem dele, ele é bem comum, mas é eficiente. O que o Batman vai nos mandar fazer depois? Tenho uma importante missão para vocês. O Batmóvel precisa ser lavado. 2 demões de cera. Bem, então de uma forma geral, o desenho The Batman é um excelente desenho. Ele não é melhor que o Batman Animated Series, mas também isso é uma sombra que dificilmente algum desenho hoje vai ser melhor que o Animated Series. Mas a partir da terceira temporada, o desenho ganha muita personalidade e ele fica muito mais interessante, tendo inclusive alguns episódios nível Animated Series. Então, não é melhor, mas é quase do mesmo nível, é 1 degrau ou 2 degraus abaixo. Bem galera, esse é o nosso vídeo relembrando, né, o clássico The Batman. Vocês concordam com o que a gente falou, não concordam? Vocês lembram desse desenho? Comente aqui embaixo. E não deixe de se inscrever no nosso canal para saber tudo, né, sobre o Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.